pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Blade 2 de 2002. O filme de super-herói e vampiro, de ação e terror, dá pra dizer, que foi dirigido pelo mestre do terror Guillermo del Toro. Blade 2 é a continuação do primeiro Blade, que eu já falei aqui no canal. O primeiro Blade é um filme bem peculiar, porque ele é um filme de super-herói que veio antes da leva interminável de filme de super-herói. Ele é um filme estilo Matrix, que veio antes de Matrix. Mas acho que o mais interessante dele é que ele é um filme que pegou um personagem já existente dos quadrinhos da Marvel, mas que ele praticamente reinventou o personagem pro cinema, com um visual novo, com personagens novos, com uma mitologia nova, mas a parada ficou tão boa que a galera dos quadrinhos nem encheu o saco com isso, todo mundo só aceitou que o Blade agora era o Blade do filme. O primeiro filme foi um sucesso enorme, o que incentivou a New Line a transformar ele numa franquia. Igual o primeiro filme, a continuação também não se importou muito com os quadrinhos, ela só cria personagens novos, uma trama nova, uma mitologia original, tudo de novo. David Goyer, roteirista do primeiro filme, voltou pra escrever esse daqui também, o que é até engraçado porque esse filme ele tem uma vibe bem diferente do primeiro. Eu sinto que ele é mais fantástico e que se leva menos a sério, mas daí também provavelmente é por causa da troca do diretor. Stephen Norton, o diretor do primeiro filme, não quis voltar pra fazer o segundo, provavelmente estava ocupado estragando pra sempre a carreira dele na Liga Extraordinária, e aí eles colocaram o Guillermo del Toro no lugar. Mas na época ele tava no começo de carreira, né? Ele não era o Guillermo del Toro igual ele é hoje em dia. Mas ainda assim ele já tinha uns filmes muito bons no currículo, né? Tipo Cronos ou A Espinha do Diabo. E assim, pra mim o del Toro é um diretor muito mais estilizado que o Stephen Norton. Ele faz muito uma mistura de dark fantasy com terrorzão, com body horror, com terror gótico, com terror Lovecraftiano. Então faz sentido que Blade 2 seja um filme um pouco mais surtado e mais trash do que o primeiro, de alguma maneira. Eu acho que talvez nem trash, mas eu diria que ele é mais fantástico, como eu já disse, e mais canastrão. É um filme que acontece em mais absurdos, que faz um terror mais surreal, e que também tem seus momentos bem filme de ação anos 80, o que eu acho engraçado. As pessoas parecem que são meio divididas entre qual é o melhor filme do Blade. Muita gente gosta mais do primeiro, muita gente gosta mais do segundo. E eu, na real, não tinha visto Blade 2, vi pela primeira vez pra esse vídeo, e eu fico um pouco dividido com essa continuação. Eu gosto bastante de muita coisa que tem nele. É um filme bem divertido, mas acho que ele não passa muito de só ser um monte de cena de ação seguida, sem ter uma trama muito elaborada e sem ter muito desenvolvimento dramático pros personagens. Mas antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo o que vocês acham do Blade 2. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes pra gente falar aqui no canal através de votações e também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Blade 2, inclusive, é uma escolha dos membros. Dessa vez eu fiz uma votação temática de filmes que já tinham ficado em segundo lugar em votações pra Trashback antes. E o Blade 2 levou tão fácil que foi até um pouco decepcionante, porque eu achei que ia ter um pouco mais de competição. E claro, sessão Trashback, os spoilers estão sempre liberados, então estejam avisados. Aí vamos resumir a trama de Blade 2. A parada é que Blade 2 não tem lá muita trama assim, pra falar a verdade. O que rola é que tem esse cara novo aqui chamado Jared Nomak, que é um tipo novo de vampiro, uma versão mais monstruosa e mais careca, que tá caçando e matando os vampiros normais. Os vampiros normais estão perdidos, porque isso tá virando um tipo de epidemia, né? Todos eles estão virando o vampiro monstro careca, e o desespero deles chega num nível que eles têm que pedir ajuda do Blade, o caçador de vampiros. O Blade então se junta a essa gangue de vampiros chamada de Blood Pack, pra tentar caçar os monstros vampiro careca, e no fim das contas o filme todo é meio que uma tramóia do vampiro-chefe, que apesar de ser careca e de ser meio monstro, ele é um vampiro normal e não um vampiro monstro careca. E o que o vampiro-chefe quer é capturar o Blade e usar o DNA dele pra fazer uma nova raça de super vampiro que consegue andar no sol. E agora o Blade tem que matar os vampiros normais e os super vampiros também, né? Acho que talvez uma dificuldade que eu tenha tido com esse filme é saber o quanto ele tá se levando a sério e achando que é muito maneirão, anos 2000, sombrio, bem aquele tipo de cinema pós-Matrix, e o quanto dele é feito na piada, porque ele também é um filme que tem muito humor. Aí a gente tem, por exemplo, a cena de introdução, que o filme abre em um banco de sangue em Praga. Só que o lugar todo é tão desnecessariamente sombrio
sombrio e vampiresco que parece quase uma paródia, e eu não sei se era pra ser. Vai pra um corredor enorme debaixo da terra com um monte de azulejo vermelho escuro, cor de sangue na parede, com uma iluminação completamente sombria. Não parece um lugar oficial, parece que você tá indo pra um lugar onde vão roubar teus órgãos. O que é mais ou menos isso, porque é um banco de sangue controlado por vampiros. E os caras todos se vestem com roupa de militar. Parece um tipo de lugar que seria piada em Buffy caça-vampiro, sabe? Ia ser tipo, a Buffy entra lá e fala, nossa, mas vocês são meio retrô, né? Obviamente todo mundo aqui é vampiro, quem que vai cair nesse negócio? A parada dessa cena é que ela tá lá pra apresentar o Jared Nomak, né? O vilão pra gente. Que desde o começo ele já tem um visual muito customizado ali, né? É um cara que a primeira vez que ele aparece, ele tá com uma maquiagem de leve na cara, um capuzinho, uma cicatriz no queixo. Você vira e fala, ok, esse cara vai ser importante. E eu acho que a cena brinca um pouco com isso, né? Que é pra gente achar que o Nomak é o vampiro. E tá indo nesse banco de sangue pra matar a galera e roubar sangue pra ele. Daí a virada vem quando a galera prende ele numa mesa e revela que todo mundo que trabalha ali é vampiro. Só que tem a segunda virada, que o Nomak é vampiro também, mas ele é um vampiro diferente. E daí a cena fica maneira, né? Porque mostra uma maquiagem diferente aparecendo ali na cara do Nomak, que ele se revela, e termina a cena com ele disparando os bagulhinhos de computação gráfica da boca. Eu já falo mais sobre isso. O que eu queria falar primeiro é sobre como o James Nomak é um vilão muito bom pra esse filme. Primeiro que ele não é totalmente um vilão, né? A gente vai descobrindo a história dele ao longo do filme, mas desde o começo ele tem essa questão de não matar gente inocente, né? Ele só mata vampiros e quando ele mata humanos, eles são tipo traficantes ou alguma coisa assim. E com a virada de que o vampiro-chefe estava por trás de tudo, a gente descobre que esse ódio dele por vampiros é porque ele foi um experimento fracassado de vampiros, né? Então ele tem uma justificativa pra tá fazendo tudo que ele tá fazendo ali. O maior problema dele mesmo é que ele não tem muito controle, né? Então toda vez que ele morde um vampiro, ele meio que vai criando um exército de super vampiros famintos, que também não tem autocontrole, e isso eventualmente vai acabar sendo um perigo pros humanos, né? E é por isso que o Blade decide agir. E é legal porque o filme não é um filme metafórico, mas claramente o Jared Nomak tá aqui pra fazer um tipo de alusão a dependente químico, né? A drogas. Porque eles têm essa ânsia que não tem autocontrole, eles têm que ir atrás do sangue a qualquer custo. Essa caracterização dele de estar sempre todo coberto, e o ator coloca vários tiques na performance dele. A cena que ele puxa um caco de vidro com o sangue do pescoço do maluco e chupa o caco de vidro, como se ele não pudesse deixar desperdiçar nada. Isso tudo é muito bem representado. E é até, como eu disse, a primeira vítima humana dele é um traficante, né? Então eu acho que tá bem escancarado essa comparação no filme. O que é curioso, porque como eu disse, não é um filme metafórico, isso não é uma mensagem da trama, a moral da história do filme. É só uma parada que tá lá, mas que eu acho que funciona legal como caracterização. Outra coisa legal do Nomak e dos vampiros, super vampiros carecas dele é o visual também, né? Tem essa mandíbula que abre embaixo pra disparar uma língua que vai infectar os outros vampiros. É uma parada que o Del Toro, inclusive, voltou a trabalhar depois nos livros dele do Noturno, né? Que viraram aquela série The Strain. E o fato desses vampiros serem diferentes e atacarem de maneira diferente acaba gerando muita cena de body horror no filme. Muita coisa é feita no efeito prático, tem muita morte esquisita nesse filme, que é uma mistura de efeitos aqui. E até onde efeito digital canastrão vai, que tem muito nesse filme, a bocarra que os vampiros abrem pra disparar a linguinha é o efeito digital mais tranquilo. O melhor momento de efeitos do filme, os personagens principais conseguem capturar um vampiro desses e fazem um tipo de autópsia barra vivissecção. E essa cena toda é incrível. Eles abrindo a boca do vampiro, que é a única parte que aparece essas mandíbulas que abrem num efeito prático. Eles mexendo no corpo do bicho com os órgãos todos abertos. E aí quando eles deixam cair uma gota de sangue, tudo começa a pulsar e a vibrar como se estivesse tentando reviver de novo. E parecido com o visual desses vampiros novos, tem o visual do vampiro-chefe, né? Como eu disse, é um vampirão careca, que parece que foi inspirado em Nosferatu, mas tirando um pouco o lado mais monstruoso do Nosferatu, né? E assim, é um filme que tem bastante sangue, né? É um filme de vampiro, então vão ter cenas com piscinas de sangue, tem as cenas que eles prendem o Blade num bagulho que atravessa o corpo dele. Mas é muito curioso que quando os vampiros têm que sangrar, eles sangram diferente. Os super vampiros sangram um amarelo esquisito, enquanto o vampiro-chefe sangra verde. O vampiro tinha que ser sangue vermelho porque todo o lance deles é que eles chupam sangue, né, de gente. É tipo um pernilongo, só que muito grande. Mas pelo que eu li, parece que os produtores decidiram mudar a cor do sangue dos vampiros pra tentar dar uma acalmada ali na classificação indicativa do filme. O que é engraçado, né, porque é um filme que tem literalmente umas piscinas de sangue, mas o problema realmente era o sangue dos vampiros.
Falando nessas piscinas de sangue, eu acho que o visual do Blade 2 é muito mais único que o visual do primeiro. Eu acho que o primeiro tinha um pouco dessa questão também, né, de misturar o high-tech com o ancião. E esse filme faz isso muito. Tem todo um covil enorme dos vampiros, que de um lado você tem uns cenários meio Resident Evil, que é tudo um monte de laboratórios, um visual bem clínico, bem limpo. E aí do nada, no mesmo cenário, você entra numa porta e tu tá num salão de pedra, templo antigo, escondido. Eu gosto bastante disso, acho que o filme aproveita muito bem os cenários na fotografia, tem muitas cenas lindas aqui. E é um filme que o Del Toro se permite também brincar um pouco mais com a fotografia e fazer uma parada mais colorida até do que era o primeiro Blade. Ainda é um filme muito sombrio e muito azulado na maior parte do tempo, mas você tem essas cenas do tipo, o Blade chegando num covil de vampiros onde ele vai resgatar o Whistler, que tá preso num tanque cheio de sangue, e esse tanque cheio de sangue tá com uma luz vermelha na sala toda, que faz uma fotografia diferente, ou quando eles estão no esconderijo do Blade e vampiros invadem e tudo fica numa luz negra, que deixa tudo meio vibrante, meio num azul neon ali. Mas não tem como, cara, a influência de Matrix aqui é muito grande, porque Matrix lançou, foi um sucesso, e acho que quando o Blade 2 estava saindo, já estava sendo produzido Matrix 2 e filmes do Resident Evil do Paul W.S. Anderson e toda a leva de filmes pós-Matrix dos anos 2000 ali. Então, cara, muita coisa nesse filme grita mais Matrix do que o primeiro filme do Blade. Essa coisa de ter uma equipe de vários personagens, todos usando óculos escuros e trajes maneirões, pretos, que constantemente estão enquadrados no plano como se eles estivessem fazendo um photoshoot de revista. Tem uma cena aqui no começo, quando o Blade tá procurando o lugar onde o Whistler tá escondido, que ele invade um lugar que é onde tem uns vampiros traficantes, e a fotografia é meio verde, os vampiros todos estão usando sobretudo preto, um óculos escuro estilão Matrix, é impossível não associar. E acho que talvez a influência do Matrix e as suas cenas de ação mais surreais e inventivas tenha feito o Blade 2 querer fazer mais cenas de ação surreais e apelar mais pra computação gráfica. O que pra mim é um problema, porque o primeiro Blade tem uma computação gráfica meio constrangedora também, que envelheceu mal. Mas ele também tinha muito da questão dos filmes de Wire Fu, que chamam, né? Aqueles filmes de Kung Fu com a galera amarrada nos cabos voando por aí. E o Blade 2 ainda tem essas duas coisas, mas eu acho que ele diminuiu o Wire Fu e as lutas de efeito prático para focar mais nas lutas de computação gráfica. Quando o filme entra em coreografia de luta sem efeito digital, ele é maravilhoso. Tem umas cenas muito boas aqui de ação mesmo. Mas eles sempre arranjam um jeito de enfiar uma computação gráfica desnecessária ali no meio. Cara, tem um plano que, se não fosse a computação gráfica datada, seria muito foda. Que é umas luzes ligadas atrás dos personagens e eles mais ou menos recortados como silhuetas ali, mas não tanto porque dá pra ver eles ainda, lutando na frente dessas luzes. O problema é que toda vez que esse plano aparece no plano geral, são dois modelos de computação gráfica caindo na porrada, como se fosse uma cena de videogame. Nem são umas coreografias tão mirabolantes e surreais assim pra pedir computação gráfica, são uma parada completamente desnecessária. Talvez o uso excessivo e desnecessário de computação gráfica tenha sido a minha maior reclamação de Blade 2, a que mais me incomoda nesse filme. Porque o resto, questão de roteiro e tudo mais, dá pra relevar tudo porque o filme é divertido. Inclusive, pra mim, o maior problema de roteiro aqui é que ele é meio, sei lá, férias frustradas do Blade em Praga, sabe? Porque o Blade não tem muito desenvolvimento. Porque o primeiro, cara, tinha muita conexão com o personagem do Blade e com a história dele. Tem essa questão da identidade dele, de ser meio humano, meio vampiro, tem essa questão dele ter uma rixa pessoal com o vilão, então tem muita coisa emocional ali rolando também. Esse segundo filme não tem isso, o Blade meio que só cai numa situação que não tem nada a ver com ele e passa a espada em todo mundo, e vida que segue. Pro Blade, né, não pros outros. Eu sinto que isso faz falta porque parece que o Blade não tem crescimento nessa trama, ele entrou de um jeito e saiu igual. Mas assim, não dá pra tirar o mérito do Wesley Snipes aqui, porque ele manda muito de novo. A atuação dele é legal porque eu acho que qualquer outro ator provavelmente só faria um personagem de filme do Paul W.S. Anderson, que não tem personalidade nenhuma, porque o lance do Blade é que ele é bem blasé, né? Só que o Wesley Snipes, ele consegue fazer blasé, mas de um jeito bem herói canastrão dos anos 80. O Blade é muito seco e muito sarcástico de um jeito silencioso, e isso é muito bom. Além disso, o Wesley Snipes também foi um dos vários coordenadores de coreografia de cena de ação que teve aqui, né? Então ele fez muito das próprias lutas ali. Praticamente o Wesley Snipes é o
Blade, né? Eu acho que chegou nesse nível. Ele tem esses momentos bem ignorantes que eu acho muito engraçado. Torturando o vampiro com a roda da moto no começo do filme. E todas essas ceninhas dele com o personagem do Ron Perlman, que eles têm uma disputa e o Blade tá sempre 2 passos à frente do cara. O Ron Perlman apontando a arma dele com mira laser pro Blade, mas aí ele percebe que o Blade já tava apontando a arma com mira laser pro Ron Perlman muito antes, sem nem olhar. A cena que apresenta os 2 personagens e o Blade dá uns tapas na cara do Ron Perlman muito rápido, meio que zoando ele, e eu fiquei, cara, essa cena é de algum filme, isso tem muita cara de cena de filme de faroeste, e acontece que é uma homenagem a uma cena famosa do Trinity, faroeste italiano, que eu não assisti ainda, tá na minha watchlist lá no segundo canal, mas eu já conhecia essa cena que é muito famosa, né? Tem toda uma piada recorrente ao longo do filme também com esse vampiro secundário que é interpretado pelo Santiago Segura, acho que é o nome dele, que é o metaleiro do El Dia de la Bestia, que a gente já falou aqui no canal. E o Blade caça ele no começo, mas deixa ele sobreviver e fala: vou atrás de você depois, hein? Pra metade do filme, o Blade vai parar numa balada vampiro e a gente vê, como uma piada visual, o Santiago Segura percebendo o Blade entrando na balada e saindo correndo, sem os dois trocarem uma palavra. E depois que o filme acabou e a gente já esqueceu desse personagem, tem uma ceninha final só do Blade indo atrás dele pra matar ele, enquanto o vampiro acha que tá indo assistir um striptease. Isso é muito engraçado. Como eu disse, esse filme não é baseado em nenhuma história de quadrinho específica, mas ele tem a maior característica dos quadrinhos da Marvel, que é fazer retcon. Pra quem não conhece o termo, fazer retcon é basicamente você negar uma coisa que aconteceu antes pra você conseguir avançar a sua história, né? E o retcon que esse filme faz é que, cara, no primeiro filme o Whistler claramente morreu. O Whistler, o mentor do Blade, que foi atacado por vampiros e se dá um tiro na cabeça pra não virar um vampiro. É um personagem original daquele filme, mas ele ficou tão popular que até incorporaram ele nos quadrinhos depois, então tinham que trazer o cara de volta pro segundo. E aí ele foi capturado pelos vampiros e o filme começa com o Blade indo resgatar o Whistler e injetando uma cura nele pra ele não virar vampiro, que funciona muito fácil, porque é isso, o personagem tem que voltar pra função dele de humano mentor que cria armas pro Blade. O que eu acho até engraçado é que o filme ele aproveita que o Whistler ficou esse tempo sumido pra tentar fazer a gente suspeitar que o Whistler seja um traidor do grupo. O filme dá muita dica disso, né? O chefe vampiro fala que tem um traidor que dá a informação do Blade pra ele. E tem algumas cenas de ação que o Whistler só desaparece sem motivo nenhum e volta no final, que é uma atitude bem suspeita, né? Mas, cara, eu nunca duvidei do Whistler em momento nenhum, porque o filme que se dá esse trabalho todo pra negar a morte do personagem do primeiro filme, justamente porque ele virou fan favorite, não vai cagar pra isso tudo só pra fazer o cara voltar e trair o personagem principal, né? E a equipe do Blade é completa com o personagem do Norman Reedus, né? Que é o Daryl Dixon de Walking Dead antes do Walking Dead. Norman Reedus tá interpretando um personagem que é a cara dos anos 2000, é um estereótipo de jovem maconheiro que escuta hip hop, que fala em gírias. E eu até gosto do personagem, ele é o novo inventor. Depois que o Whistler sumiu por 2 anos, o Norman Reedus é o cara que faz os apetrechos novos do Blade. E quando o Whistler volta, os dois imediatamente têm uma rivalidade ali, porque eles meio que cumprem a mesma função, mas ao longo do filme eles começam a criar uns apetrechos juntos e vão criando um tipo de amizade ali, e tem essas cenas bem legaisinhas assim que eu gosto desse tipo de filme, mostrando todos os apetrechos novos que eles criaram pro Blade, estilo Q do James Bond. Os personagens todos ganham umas armas que atiram estaca, que atiram prata, todas elas têm uma lanterninha de ultravioleta, só que como tem muito vampiro usando essas armas, eles têm que colocar um filtro na lanterninha pra fazer a luz não ser mortal. Eu acho tudo isso muito legal, uma ideia muito boa. O Blade ganha umas garras meio Wolverine ali, que ele pode usar pra injetar prata ou sei lá o que nos vampiros, que ele surpreendentemente não usa muito no filme. Ele tenta matar o Nomak em uma cena com isso, o cara borbulha em computação gráfica ali e volta normal, e aí ele descobre que o Nomak é imune. Eventualmente os dois inventores se juntam pra criar granadas de luz ultravioleta, que acaba sendo o elemento principal pra matar um monte de vampiro rápido na trama, mas que talvez seja o visual mais horrendo do filme, porque toda vez que eles ativam uma granada dessas, o filme começa a piscar numa luz azul meio falha ali, que eu acho feio pra cacete. Mas ok, o que me ganha muito nesse filme do Blade é toda essa primeira metade dele que ele vira o filme de equipe. E eu não sei, eu gosto desse tipo de filme. Grupo de personagens excêntricos tem que se juntar pra combater um inimigo em comum ou alguma coisa assim. E aí o Blade, o Whistler e o Norman Reedus se juntam com os vampiros que vêm pedir ajuda pra eles e são apresentados pro Blood Pack, que é esse time de vampiros especialistas que treinou por 2 anos
pra matar o Blade. E agora eles têm que lutar junto com o Blade pra matar os super vampiros carecas. O que talvez seja um pouco de desperdício, porque pra mim a trama de vampiros super treinados, cada um com uma habilidade específica, indo atrás do Blade ao longo do filme, também daria um filme muito foda. A gente tem umas explicações ali que os vampiros fazem pro Blade do que tá acontecendo, e eu gosto dessa ideia também, que como eu falei, é bem o The Strain do Del Toro, que o vampirismo é tratado como uma doença. Então eles falam, vampirismo é um vírus. E esse novo tipo de vampiro que tá surgindo é como se fosse uma nova cepa do vírus vampiro. Eles falam que é o Reaper, né, o ceifador. E como tem essa ideia do vírus transmitido por mordida, que os personagens do nosso grupo podem ser infectados, vira essa trama bem criativa, que eu gosto também, que é um filme de zumbi estrelando vampiros. E daí tem que falar do Blood Pack, né, que é a gangue de vampiros excêntricos que tem visuais maneirões e nomes legais. É sempre um nome só, né, não pode ter nome e sobrenome, porque é filme pós-Matrix que a gente tá falando. Aí, é claro, a gente tem o Ron Perlman, o ator preferido do Guillermo del Toro no filme, interpretando o que é literalmente um vampiro neonazi, apesar disso não ficar tão óbvio no filme, né, mas é aquilo. Ele tem cabeça raspada, ele tem um nome alemão, que é o Reinhardt, e a primeira interação dele com o Blade tem uma parada racista ali, que ele pergunta pro Blade, tu consegue ficar corado? Que foi uma parada que o Wesley Snipes colocou no filme baseado em caso de racismo que ele sofreu na vida real. Então, eu acho legal quando o ator coloca um pouco do elemento da vida dele ali no papel também. E a rivalidade dos dois é bem construída ao longo do filme todo, e o Blade nunca se deixa acanhar por esse cara, ele tá sempre sacaneando ele. E no final, quando o Ron Perlman finalmente consegue o desejo dele de lutar contra o Blade de igual pra igual, não é uma luta igual, porque o Blade só come o cara na porrada e é bem anticlimático, mas acho que isso faz parte da graça da coisa. Daí a gente tem o casal 20, né, que é o cara do martelão e a E-Girl, namorada dele. Eu acho muito legal essa ideia do Brutamonte que mata vampiro com uma marreta que também tem uma estaca no meio. Infelizmente ele é o personagem mais bosta desse grupo, porque os dois, o casal, eles são só um estereótipo de personagem burro de filme de terror, né? Quem diria que vampiro também pode ser uma anta? Eles estão constantemente se separando do grupo, cortando comunicações de propósito e se colocando em risco. O cara do martelão derruba o vampiro e abaixa pra ficar tocando no corpo do bicho e ver o que ele é, sem verificar se o bicho tá morto. Ele é mordido pelo vampiro zumbi e o cara esconde a mordida, esse clichê de filme de zumbi. E aí é claro que ele vai virar um vampiro zumbi careca boladão e vai matar o resto da galera do grupo, incluindo a namorada dele. Que na real ele nem mata ela, né? Ela se mata pra matar os dois ao mesmo tempo lá com luz do sol. E assim, a garota E-Girl nem tem muito o que falar dela porque ela mal faz coisa no filme. Convenientemente, todas as cenas de ação que o cara do martelão tá batendo em vampiro, ela desaparece e ela só aparece depois que a cena acabou. Aparentemente esses dois são baseados em personagem de anime, que eu li na internet que o Del Toro se inspirou bastante, mas felizmente eu não tenho essa referência, então eu vou ficar devendo. Aí um dos personagens que tem aqui, que é o amigo do Ron Perlman, é um cara chamado Chupa. A piada tá pronta, né? Não tenho o que falar. Eu fico muito triste que ele não tem uma namorada também na trama igual o Martelão, que eles podiam ser a dupla, Chupa e Mama. Tudo bem, o que eles queriam fazer aqui é uma brincadeira, porque o Guillermo Del Toro é latino, então ele quis colocar uma referência à lenda do Chupa-Cabra ali. Mas porra, Del Toro, vamos pôr a mão na consciência, né? Se pau colocava só Chupa-Cabra mesmo, o nome do bicho. Daí a gente tem o vampiro canastrão com um estilo meio rockstar, e eu batizei ele de Cronos, porque eu achei ele meio parecido com o vocalista do Venom. E o Cronos, ele é tipo os Volturi do Crepúsculo, tá ligado? Ele é o vampiro que é preconceituoso com os próprios vampiros porque eles não são nascidos vampiros. Ele é realeza, ele tem sangue de 100% vampiro. Não é um personagem que tem muito desenvolvimento porque ele é o famoso primeiro a morrer, pra deixar de ser otário, e tem uma cena de morte enorme, com muito gore e body horror. O melhor desse grupo claramente é o Donnie Yen, o grande ator de artes marciais, que não tem uma fala o filme todo, mas tem umas cenas de luta muito boas. Ele foi um dos coreógrafos, né? Então as cenas que tem essa coisa mais cinema de ação de Hong Kong, o Airi Fu e tal, é do Donnie Yen que fez. E pra mim, um dos melhores momentos de ação do filme é a cena que ele luta com um vampiro zumbi e prende o vampiro na parede com uma das katanas dele. E aí o bicho se rasga com a katana e foge soltando tripa por aí. É muito maneiro. A pior coisa do personagem do Donnie Yen é que ele morre off-câmera sendo atacado pelo cara do martelão quando ele se transforma. Então isso é bem broxante. Daí a gente tem o Assad, que é um dos primeiros vampiros a serem apresentados. Ele não tem muita personalidade, ele é meio que um dos líderes do grupo, é um vampiro mais amigável com o Blade ali, talvez mais profissional que o resto.
mas não faz muita coisa. E a vampira principal do filme é essa mulher chamada Nyssa, que é a vampira vestida de ninja que luta com o Blade numa cena muito extensa no começo, e a gente descobre eventualmente que ela é a filha do vampiro-chefe. E ela é a personagem que tem mais desenvolvimento da trama, né? Porque ela começa a formar uma amizade peculiar com o Blade ali, começa a vir pra ele com uns papos de autoaceitação pra ele abraçar o lado vampiro dele, mas o Blade meio que nunca responde ela diretamente e é isso. E é aquilo, se o filme fosse só essa equipe de vampiros esquisitos fazendo umas missões juntos, eu já acharia muito bom também. Mas acaba que é um time muito disfuncional e eles conseguem fazer 2 missões só praticamente. A primeira, pra mim, é o auge do filme, quando eles vão na Casa da Dor, que é uma balada sadomasoquista só de vampiro. Eu gosto muito do visual dessa cena toda, né? Que a equipe chega na baladinha vampiro, todo mundo se separa, todo mundo vai parar em um cenário bem diferente. A gente vai acompanhando nessa montagem, intercalando os vampiros zumbis aparecendo ao mesmo tempo, indo atrás de cada grupo de personagem diferente, mas eles demoram pra atacar e fica nesse suspense. Qual personagem vai ser atacado primeiro? Onde que vai começar essa ação? E ao longo dessas cenas de ação, eles meio que vão descobrindo o que funciona e o que não funciona contra esses vampiros zumbis super carecas. Eventualmente o Blade encontra o Noma, que tem uma luta com ele no melhor cenário desse filme, que é uma igreja que tá em reforma. Então eles lutam em cima dos andaimes, que acho que é a luta mais waifu do filme, né? A segunda missão que o grupo faz eu acho que é mais sem graça, que é quando eles vão entrar num esgoto enorme e azul pra caçar todos os zumbis vampiros que estão morando lá. E pra mim nesse momento o filme perde um pouco o gás, porque a gente sai de uma cena que tinha um visual foda e uns cenários muito maneiros pra toda uma sequência que é muito sem graça, sabe? É só uma fotografia azul meio morta, os cenários é só um monte de esgoto genérico, não tem nada muito mais interessante ali. Você não tem muita noção geográfica de quem tá onde, porque é tudo cenário igual, e até as lutas, que eram muito maneiras na outra cena, nessa daqui é tudo meio desinteressante, porque são só os super vampiros atacando a galera de surpresa e matando todo mundo imediatamente, ou os personagens se virando um contra os outros e não tendo umas lutas muito extensas mais. Então a trama da equipe meio que acaba aqui, porque morre todo mundo da equipe, sobrevive só o Blade, a Nyssa e o Ron Perlman. E a trama principal de temos que controlar essa epidemia de vampiro zumbi meio que acaba também, porque eles só explodem uma grande bomba de ultravioleta que mata todos os vampiros figurantes, deixa só o Noma aqui vivo ainda. E aí a gente tem o ato final do filme com as reviravoltas que mostram que o vampiro-chefe era o vilão principal o tempo todo. O que eu acho engraçado é que nenhuma das reviravoltas que acontece aqui é tão impactante porque o Blade meio que já se preparou pra todas elas porque ele é muito foda. Mas na real, cara, isso é melhor e faz até mais sentido, porque é óbvio que os vampiros são traiçoeiros e que eles vão tentar matar o Blade. O cara é literalmente o caçador de vampiros, né? Ele fala no começo do filme, ah não, esses vampiros vão trair a gente, eles vão foder a gente na primeira oportunidade que eles tiverem. E quando ele vai ficando amigo da garota vampira, ele não se distrai, ele não tira isso da cabeça. Então ele tá esperando a traição já o tempo todo. Mas o que eu acho que fica fraco nesse final é que o roteiro fica meio preguiçoso, porque toda reviravolta que acontece quando um personagem se mostra o verdadeiro vilão da história, ele entra em um monólogo explicativo, estilo vilão de James Bond, explicando como e por que aconteceu toda essa tramóia. O vampiro-chefe fala que foi ele que planejou tudo, aí entra num discurso que ele vai explicar o plano dele, que parece muito mais complicado do que o necessário, mas basicamente ele fez essa collab ali com o Blade, porque ele tinha que matar o Noma que os outros zumbis vampiros, né, tinha que controlar realmente esse problema, ao mesmo tempo que ele tinha que capturar o Blade pra continuar os experimentos dele, né? E daí é revelado que os Reapers foram criados pelos vampiros, foram experimentos genéticos que o chefe fez ali pra tentar curar as fraquezas naturais dos vampiros, né? Então por isso eles têm resistência à prata, eles têm um coração protegido com uma camada de osso a mais que evita estacas. Eu não sei, eu acho que de alguma maneira essa revelação de que foi tudo programado o tempo todo me parece menos interessante do que se fosse só a trama original de mutação vampiro saindo do controle, sabe? Acho que quando você descobre que foi tudo controlado ali, os super vampiros e o Noma que perdem um pouco do impacto inicial de caraca, esse bicho é tão foda que os vampiros tá tendo que pedir ajuda pro Blade, maluco. Daí a gente tem uma revelação de que o Nomak era filho do vampiro-chefe também. Quem diria, né, que o monstro vampiro careca era filho desse vampiro que parece um monstro careca também. A reviravolta do Nomak eu acho meio foda-se porque ela não afeta tanto o filme pro Blade, assim, do tipo, ah tá, esses dois caras que eu tenho que matar são pai e filho, foda-se, vou matar de qualquer jeito. Eu acho que ela serve mais pra Nyssa do que pro Blade, porque quando ela descobre que o Nomak é irmão dela, aí é motivação pra ela se virar contra o pai no final e ajudar na derrota dele. Aí, claro, o traidor que tinha na equipe do Blade, eu falei que não era o Blade, falei que não era o Whistler, então só falta o Norman Reedus, né?
Então, é o Norman Reedus o traidor, ele também explica toda a motivação dele sem sutileza nenhuma. Eu acho isso muito fraco, na real, porque é muito fácil fazer o Norman Reedus ser o traidor, porque, tipo, os outros dois a gente sabe que não podia ser, então só podia ser um. E quando ele mostra que é um traidor, a gente fala, ah, beleza, só tinha ele mesmo, né? O que eu gosto dessa cena é que, de novo, é uma reviravolta óbvia, mas ela é óbvia pro Blade também. Então, quando o Norman Reedus faz todo um discurso falando, ah, não, eu sou o traidor, o Blade vira e fala, meu irmão, eu sei disso desde que eu olhei pra tua cara. E aí o Norman Reedus, ele tá zoando o Blade porque ele programou a bomba que tava na cabeça do Ron Perlman e fala, ah, essa bomba não é nem de verdade. O Blade fala, pô, é de verdade sim. E só explode o Norman Reedus como se não fosse nada no meio do discurso dele. Isso é muito engraçado e é maravilhoso. O final do filme entra em mais cenas de ações seguidas lá no bunker tecnológico dos vampiros, né? O Blade é capturado, estão querendo extrair o sangue dele, mas aí o Whistler consegue resgatar o Blade, o que é uma parada que rima com o começo do filme, né? Que o Blade salva o Whistler, então ele meio que retribui o favor ali, com os papéis invertidos. E os vampiros também tem um monte de guarda humano, e tanto o Nomak quanto o Blade tem uma cena de ação extensa, só matando vários desses caras, que também é muito legal. O Blade nessa cena é muito foda, ele só jogando os malucos de um lado pro outro, muito puto. E essa cena toda termina com um plano que eu achei muito legal também, que o Whistler lá no fundo arremessa o óculos escuro do Blade, ele pega na mão e põe o óculos escuro de novo pra fazer o visual clássico dele. E o final, na real, o Blade nem tem que fazer tanta coisa, né? Porque o Nomak, ele mata a própria família, ele infecta a Nyssa, ele mata o pai dele, e o vampiro-chefe tem uma morte bem diferente pra vampiro, né? Que ele não só explode em faísca, igual os outros vampiros do filme, ele meio que vira pedra e racha, que eu acho legal também, pra mostrar o quão ancião ele era de vampiro ali. Mas daí a luta do Nomak com o Blade no final eu acho que é uma das piores do filme, porque é um monte de pulo digital esquisito, é aquela coisa de estragar uma coreografia com um monte de efeito digital ruim. E o filme termina com esse final clássico, né, de filme de vampiro, que o Blade leva a Nyssa pra ver o sol nascendo, porque ela queria ver o sol uma vez antes dela virar zumbi vampiro e morrer, e aí ela morre desintegrada pelo sol. É uma cena que tem um monte de filme de vampiro por aí, é literalmente nada de novo sobre o sol. E é aquilo, né, parece uma grande cena impactante, né, porque o Blade e a Nyssa criaram essa amizade ao longo do filme, mas o relacionamento deles é tão raso, tão foda-se que eu não ligo muito. Então minha conclusão é que Blade 2, eu sinto que ele é um filme bom, mas que talvez ele seria melhor se ele seguisse uma ideia só e desenvolvesse melhor os personagens dentro dessa ideia. Ou faz o que o filme quis ser no começo, né, que é essa equipe de vampiros caçando os vampiros zumbi ali, meio que o Blade arranjando uns seguidores vampiros pra ajudar ele, uma parada assim. Ou faz a equipe de vampiro mirabolante indo atrás do Blade pra matar ele e ele tendo cenas de luta mais customizadas ali com cada personagem. Misturar as duas tramas eu acho que acaba mudando muito o tom e o objetivo do filme do nada na metade. E por causa disso eu acabo achando que a primeira metade do filme é muito mais interessante que a segunda. E eu até gosto também dessa ideia do Blade ser meio Mad Max das ideias, que o filme não é nem sobre o drama dele, né? É ele meio que sendo convocado ou caindo de paraquedas em uma situação maior que ele vai ter que ajudar a galera agora. Mas eu acho que ele tem que ter algum arco dramático pessoal no meio disso também, sabe? Porque esse filme ele tenta até abordar um pouco dessa questão a identidade do Blade, ele tem que lidar com o lado vampiro dele, nas interações que ele tem com a Nyssa, mas o personagem é tão monossilábico que nada disso parece afetar muito ele e acaba que nem é uma parte tão grande da trama. Ainda assim, como eu disse, um filme muito divertido, muito legal, com bastante estilo. Pra mim, talvez seja tão bom quanto o primeiro. Então é isso, galera, e até a próxima.